Bom, o que agora a gente vai fazer? Vamos salvar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ocultar esses pontos aqui, que estão aqui sobre a lata, sobre a curva, para a gente visualizar os passos seguintes. Para isso, a gente pode estar desmarcando aqui no canto esquerdo da tela. Vemos aqui que a gente já não tem os pontos sobre a curva. Bom, o que a gente agora vai fazer? A gente vai adicionar alguns pontos distribuídos sobre essa curva que a gente acabou de construir. Para isso, a gente vai criar um controle deslizante. Então, a gente vai aqui, vai selecionar a opção controle deslizante. Posso clicar em qualquer lugar fora aqui, abaixo da minha imagem, onde que eu queira deixar esse controle deslizante. Aqui no N eu vou nomear ele aqui chamar ele de N, esse controle deslizante. E vou colocar de 0, o mínimo, até vamos colocar o máximo 200. Isso aqui vai depender muito de quantos pontos que eu quero que estejam sobre essa curva e a capacidade do meu computador. E no incremento eu posso colocar 1. Ó, pode verificar aqui que a gente já criou um controle deslizante. Ó, a variação dele vai de 0 até 200, que foi o que a gente colocou, que seriam os nossos dados. Bom, esse controle deslizante, ele só vai servir para, digamos assim, para quantos pontos eu quero estar adicionando nessa curva, quando eu quero menos pontos e mais pontos. Mas para mim colocar uma lista de pontos aqui com algumas restrições para que pertençam a essa curva, eu posso estar fazendo da seguinte maneira. Agora a gente vai dar um comando aqui na caixa de entrada. Eu só copiei aqui pra gente ganhar tempo, mas não seria necessário. O importante é dar esse comando digitando ou copiando de alguma parte. No caso, esse comando aqui é ele que vai dizer quais são os pontos que pertencerão à minha curva dentro das definições que a gente já deu anteriormente fazendo esse trabalho. Algo importante a ser analisado durante todo o processo utilizando GeoGebra é que, no caso, as letras para os comandos que você estiver utilizando precisam ser exatamente iguais. No caso aqui, eu estava com um N minúsculo no meu comando e eu tive que alterar para um N maiúsculo para ele aceitar o meu comando. Então, isso deve ser analisado durante o processo. Então, eu dou um Enter, só para ficar registrado aqui, mas já pode ser analisado que os pontos já foram criados sobre a minha curva. Que se eu mexer aqui no controle deslizante, ó, eu posso ter desde um ponto, desde vários, e assim que eu for colocando, eu estou analisando o que está acontecendo. Ó, aqui eu tô com o total de 200 pontos em cima da minha curva. Bom, agora o que a gente vai fazer é clicar com o botão direito aqui, abrir a janela de visualização e vamos fazer algumas coisas aqui para a gente poder verificar melhor o processo. Aqui a gente está tratando do eixo X, então a gente vai deixar a direção apenas positiva. Vamos deixar sim as graduações. Isso. Tirar os números também. No eixo Y vamos fazer a mesma coisa. Isso. E a malha. Assim vamos poder visualizar melhor o processo. Fechamos aqui.
Bom, agora o que faremos? Vamos abrir uma nova janela de visualização, a janela de visualização 3D. Selecionar a opção Exibir, janela de visualização 3D. Cliquei aqui fora em algum lugar, no caso no canto aqui direito. Vou arrastar ela um pouco mais para cá para a gente poder analisar melhor. Agora a gente vai clicar aqui toda vez que a gente quiser utilizar a ferramenta da janela de visualização 3D. A gente precisa estar clicando dentro da janela de visualização 3D. Agora a gente vai clicar com o botão direito aqui e vamos selecionar a opção janela de visualização. Em básico aqui a gente vai colocar que o eixo Y é vertical. E a gente vai fazer as mesmas configurações que a gente fez lá na janela de visualização 2D. Direção apenas positiva. Exibir números. Tirar as graduações. Fazer a mesma coisa no eixo Y. No eixo Z também. Fechamos aqui. Clicando dentro da janela de visualização 3D. Vamos mexer nessa janela, vamos mover ela um pouco. Isso, vamos reduzir. Agora o que a gente pode estar verificando aqui é que a gente tem a mesma situação em 3D do que a gente já construiu aqui na janela de visualização 2D. Se eu mexer aqui nos meus pontos aqui no controle deslizante, a mesma alteração vai estar ocorrendo lá na janela de visualização 3D.